vivo no Facebook também. E aí eu tô aqui só, eu acho que tá, eu até consegui aqui, é porque eu fiquei preocupada, assim, às vezes algumas pessoas não terem entendido que a gente já tá no seu Insta, e aí eu resolvi fazer aqui no Insta, no Facebook também. Então eu tô ligando aqui, aí tava ajeitando aqui, abrindo o Facebook e tal. Então aí eu vou, tá. Aí vai ficar meio assim, né? Ah, tá. Então, e aqui, o que que acontece? Aqui no Facebook vai ficar meio estranho que, assim, vai estar aparecendo só eu falando, né? Daí essa parte que a gente tá interagindo aqui no Instagram não aparece lá no Facebook. Mas tá bom, porque, tipo, a mensagem vai chegar, né? As pessoas vão captar. Então, mas foi ótimo. Então, eu queria, em primeiro lugar, vou só colocar um. Ai, pior que eu tô aqui. Ah, tá, tô com um relógio que eu queria marcar mais ou menos o tempo, porque eu adoro esse assunto, então a gente poderia prolongar muito. E aí eu não quero ficar com uma coisa que seja, que tenha começo, meio e fim, para as pessoas captarem a mensagem. E eu dividi mais ou menos aqui o tempo, assim, para não ficar, não passar da hora. Então agora são 8h10, né? Vou conseguir, a gente pode ficar, eu acho que até 1 hora, né? No máximo, 59 minutos, né? Que deixa Ok. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer você pelo convite, porque eu adorei. E apesar de eu ser uma coisa que eu adoro fazer live, adoro conversar desse assunto, eu às vezes me dou pouco disso, né? E até isso já é uma questão para a gente trazer para a conversa, porque o que eu percebo muito que você fala que as pessoas chegam, né, em um certo grau de desequilíbrio, esse é um desequilíbrio que a gente vê frequentemente, né? Que é o que a pessoa ela gosta de determinadas coisas, ela valoriza aquilo, mas essas coisas elas estão quando você vai olhar na prática, fala tá bom, então ok, na ideia você valoriza isso, mas e na vida? Quanto disso você traz para sua vida? Né? Aí você vai olhar aquele valor, né? Aquela coisa que você valoriza tanto, ela tá em último lugar lá na sua vida, né? E aí você tá vivendo uma vida desalinhada, desequilibrada. Sim, a gente tem essa ideia, né? A gente cresce, eu acho, e a gente vem recebendo toda essa carga aí de situações, né, de aprendizados de vida, de experiências, onde olhar para você é visto como uma coisa muito egoísta e de autocuidado, então, é colocado como em último plano. É como se a gente tivesse que socorrer todo mundo em volta primeiro para depois a gente conseguir olhar para a gente, né? Mas aí eu chamo atenção, eu gosto muito de falar disso, né? Nas palestras que eu faço, tudo que é aquele velho aviso lá do avião, né? É, se houver uma despressurização, né, máscaras de oxigênio cairão e automaticamente puxa uma das máscaras, né, para liberar o fluxo. E assim, a orientação é clara, primeiro em você, porque se você não estiver bem, se você não conseguir se alinhar bem, a chance é que você não vai estar bem também para suprir os outros, né? No avião isso é bem claro, né? Que se você não tiver com oxigênio, você não vai conseguir, talvez nem pôr em você e nem em quem está do seu lado. Então a gente tem assim que desmistificar um pouco essa coisa do autocuidado e direcionar um pouco o olhar para aquilo que a gente quer. Porque quando eu entendo assim, né? Pelo menos é a minha experiência de vida, é a minha experiência que eu observo também nas pessoas. Quando a gente consegue trazer mais autocuidado, mais presença na nossa própria vida, quando a gente consegue alinhar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente realmente valoriza com aquilo que a gente vive, você fica uma pessoa melhor de conviver, e você fica uma pessoa mais bem preparada, né, para enfrentar as coisas que a vida vai trazer mesmo, enfim. Então, eu acho que é super importante. Então, por isso eu sou muito grata, porque eu sou frequentemente convidada a, assim como todo mundo, eu acho, trazer valor, né, para minha própria vida, que é me dar mais daquilo que eu amo fazer, que é falar desse assunto. Então, eu nem. Sim. Uhum. É, é. E eu acho também que isso
Pois é, e aí eu entro numa dor minha, assim, que eu vejo, às vezes eu falo assim, ah, mas, tipo, já tem muita gente sabendo disso, já tem tanta gente, sabe? Tipo, isso que eu tô estudando é óbvio. Só que daí, quando você conversa com as pessoas, você vê que não é óbvio, né? Que, na verdade, você tá com uma visão, assim, distorcida. Então, é um projeto, né? Eu não posso nem falar assim, esse negócio de eu tô planejando, isso não é verdade, né? A gente sabe que quando a gente quer, a gente faz mesmo. Então, eu tô, na verdade, namorando com essa possibilidade, né, que é aceitar isso. Ai, peraí, só um minutinho, que eu detectei uma pequena falha aqui, que eu estou ficando sem bateria. Peraí, que isso não pode acontecer. É um minutinho que eu vou resolver aqui. Como é que eu vou. Ah, ó, um minuto. Eu já volto. Um minuto que eu volto, gente. Só Aliás, a prática é o que assim, acho que destoa muito do que é o senso, né? Acho que a verdade é essa. Peraí, gente, voltei. Deixa só eu colocar um carregador aqui. Tô no, tô no Facebook, gente. Pelo menos era pra estar. Uma coisa que me perguntaram aqui. Pronto, agora eu tô bem. É, é, vai ficar gravado, não fica, Lu, por 24 horas no seu Insta? Beleza. Beleza. Tá, algumas pessoas me perguntaram e aí eu queria saber. Bom, mas então, beleza, voltando aqui, então, eu fico muito grata e eu tava falando assim que eu não posso falar, eu estou querendo, não, na verdade eu estou tentando entrar em contato negociando com essa minha parte que resiste a fazer mais lives, a estar mais vista no Instagram. A gente está num processo assim de autoconhecimento e negociação muito amoroso, assim, mas com muita consciência, né, para entrar em ação também. Então, eu queria me apresentar, né? Eu acho que algumas pessoas talvez possam não me conhecer. Eu vou fazer rapidinho, assim, que eu sou médica, eu sou health coach também. Eu sou médica, eu já formei há bastante tempo, eu tenho essa cara, assim, de adolescente, que eu adoro, né? Que eu sei que eu tenho, que os pacientes vivem me questionando isso no consultório, mas tá tudo bem pra mim. Mas eu sou formada há 17 anos já, então, ou seja, eu comecei a estudar medicina há mais de 20 anos atrás. Eu fiquei 10 anos me preparando, né, para fazer o que eu faço hoje. E eu tive, sim, a minha história pessoal é de um desencontro, né, entre aquilo que eu estudava na faculdade, né, naquilo que na verdade meu pai é médico também, então, tipo, eu tive toda a minha história de vida. E eu tive um desencontro quando eu queria algumas respostas e que eu não tinha essas respostas, assim, as respostas elas não eram muito óbvias. Tipo, eu não estava me sentindo muito bem, eu, né, tinha algumas questões de saúde, e eu sempre ia nos médicos e falava, não, mas tá ótima, tipo, você não tem nada, você não tá doente, né, porque você não tem nenhum sintoma. Os sintomas eu tinha, mas eles não eram motivo para classificar como um distúrbio, né, uma doença e tal. E aí eu também não tinha exames que mostravam nada, e aí, bom, então não tinha nada. E aí, mas eu não estava me sentindo bem. Isso me fez sempre estar alerta com uma busca complementar. Demorou um tempo eu entender que, na verdade, havia um gap na medicina. Isso não foi uma coisa instantânea, eu não percebi rápido. Demorou muitos anos para eu perceber. E uma das coisas que me deixa até hoje ainda muito preocupada, muito assim, querendo fazer alguma coisa diferente, é porque eu comecei a perceber como anestesista, trabalhando na ponta, né? Trabalhando lá no hospital, na ponta, que é onde culmina a doença, onde talvez seja ali um momento já de um final, né? Ou seja, ou que você tem que dar um passo que é irreversível, já que você já vai ter que se submeter a uma cirurgia e tudo. Eu comecei a perceber que as pessoas, elas chegavam ali, elas não, tipo, algumas estavam assim, tipo, eu não tô entendendo, sabe, o que tá acontecendo comigo. E aí eu comecei a namorar com essa coisa da distância que tem, então, entre, assim, você entender que a gente é parte do processo, né? Eu acho que a nossa medicina, como ela é ensinada hoje, ou talvez não hoje mais, mas como ela foi ensinada para mim, ou talvez como eu tenha percebido esse ensinamento,
eu nem sei dizer se é só, eu sei, na verdade, né, que existe um gapzinho mesmo entre o que eu estudo hoje e como é ensinado. Mas eu digo assim, talvez seja tudo uma questão de percepção minha mesmo, eu não conseguia entender esse ser holístico, assim. Eu também fui uma médica treinada para diagnosticar problemas e tratar sintomas, né? E esse olhar holístico, ele me faltava muito. Eu pude entender mais disso quando a vida me cobrou isso, né? Primeiro comigo foi meio incipiente, assim, eu não consegui muito resolver as minhas questões, mas aí quando eu fiquei mãe, quando eu virei mãe, que eu falo que a maternidade para mim é um portal, assim, de iluminação, quase, porque aí se trata de uma coisa mais, a gente talvez valoriza, né, essa coisa que nós estamos falando aqui, a gente às vezes direciona um cuidado extremo para os filhos, né, e que às vezes a gente não está treinado para fazer para a gente mesmo, e não vai tão longe com a gente mesmo. Então, através dos filhos, eu acho que a gente tem essa chance de voltar a olhar para a gente. E aí, na busca pelas respostas para os meus filhos, foi que porque aí a medicina me deixou na mão, né? Me deixou em muitas situações assim, onde eu não acreditava que aquilo era a última saída, eu tive que buscar outras fontes, né? E aí fui estudar, então, outras coisas. E o que me instiga até hoje, né, é ver isso, assim, aquele conceito básico que eu tinha da adolescência, e mesmo até da faculdade, que é assim, não, você come bem, e você faz atividade física, você tá ok. Você tá saudável. Eu fui vendo que, na verdade, tinham mais, existiam outras raízes, existiam mais fatores envolvidos nessa equação que a gente não estava entendendo, eu não estava entendendo muito bem como é que isso ia ser. E, bom, então, eu até fiz um esboço aqui assim para eu acompanhar, para eu não me perder. Eu quero dividir essa live em duas partes, né? Uma para a gente falar então um pouco de alimentação e a outra para a gente falar um pouco dos chakras. Parece que tá tudo também separado, né? Que tipo uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas no fundo tem tudo a ver. E às vezes a gente não consegue imediatamente assim ligar uma coisa com a outra, mas se a gente for estudando, você vai vendo que tá tudo conectado, como você mesmo disse desde o início, né? Tá tudo ligado. Então, mas aí vamos separar, segmentar, porque didaticamente fica mais fácil a gente falar das coisas parceladas para a gente aprender. Então, assim, a alimentação, né? Se a gente for focar em alimentação, por que é importante eu pensar em alimentação, né? Ele é realmente, a alimentação e a nutrição é realmente um dos pilares, né, para a gente construir uma vida mais saudável. E é um pilar, né, não é o pilar, eu não posso dizer, de verdade, eu não acredito, que seja o pilar mais importante. Mas ele tem a sua importância, é muito importante, né, e isso vai ajudar na construção física, na sua construção física. Só que você não é só o físico, né, você tem, sim, então, outras dimensões que não físicas que importam para que você tenha uma vida com saúde. Então, quando eu pergunto assim, quando vem essa pergunta para mim, por que é importante, por que poderia ser importante cuidar da alimentação, eu sempre lembro daquela árvore da saúde, que foi uma coisa que eu apresentei, né, naquela aula que você estava, que é o que? A árvore da saúde é um conceito que a medicina funcional desenhou, né, numa árvore, onde você consegue observar que nessa árvore, as raízes da árvore são o seu modo de viver a vida, então o seu modo de se alimentar tem várias raízes, né? A nutrição é uma, o sono é outro, né? O relaxamento, né? A descarga que você oferece para o seu sistema parasimpático fazer o relaxamento é outra. Tem também os seus relacionamentos, né? O seu jeito de viver a vida, a sua rotina. Tem vários outros fatores. A alimentação está lá, é um deles. E no tronco da árvore, a gente vê as interações entre o que está nas raízes e aquilo que é do meio, aquilo que é próprio do seu corpo. Então, a sua genética, né, aquilo que você já trouxe geneticamente com você, que pode ser ligado ou desligado, onde a gente sabe, com o estudo da epigenética, que nem sempre uma pessoa fala assim, mas então meu pai tem diabetes, eu vou ter diabetes? Não sei. Você pode carregar essa genética com você, mas a genética é como um interruptor de luz, né? Você liga e desliga.
né? Hoje a gente já sabe isso. Então, nem sempre é possível. E aí, lá no desenho, na copa da árvore, estão lá os órgãos, né? Que representam, então, todo o seu corpo ali distribuído como se fosse a copa da árvore. E esse entendimento da árvore é importante por quê? Porque devolve para a gente a autorresponsabilidade. Né? Eu não posso colocar toda a expectativa da minha saúde em fatores externos, né? Não na genética, né? E no ambiente só, assim, mas naquilo que está fora do meu controle. Na verdade, para construir uma árvore frondosa, bonita, com flores, frutos, com florzinhas verdes, né? Com folhinhas verdes, quer dizer, uma árvore bonita, você precisa cuidar é óbvio, se eu te perguntar se for uma árvore de verdade, você vai falar, não, tem que dar nutrição lá na raiz, você vai jogar adubo, você vai colocar uma terra fértil ali, né, para essa árvore absorver, que é a base. Isso, e aí essa informação em termos de comida, de nutrição, seja de que nível for, se for comida mesmo, se for um bom trabalho, se for propósito na vida, enfim, ela vai subir, vai alimentar todo esse tronco, né, toda essa energia sobe e nutre todo o seu corpo. Então, é importante a gente lembrar que a alimentação é um dos pilares dessa árvore, ela não é a única, mas ela está lá. E aí, o que impacta, né, hoje em questão da alimentação? Escolhas, né, que aí eu sou muito assim, eu gosto muito de pensar na coisa uma prática. A gente vem sendo, na verdade, educado, né, enquanto seres humanos aí, a gente vem sendo educado pela mídia, né, pela todas as formas que a gente pode receber as informações, a buscar uma vida que seja cada vez mais prática, rápida, pronta, sabe, mais fast, né? Então, e aí, com isso veio o conceito do fast food, né, que é, na verdade, um conceito moderno até, né? Que isso não existia, cadeias de fast food, elas vieram junto aí no século passado, junto com revoluções que a gente teve aí de avanço tecnológico. E aí, esses dias para trás, eu fiquei admirada, assim, que eu gosto de ver essas coisas antigas, eu tenho uma certa... eu gosto de ficar observando como que era no passado, e eu vi um post, se eu não me engano, no Instagram da Laura Pires, que é uma terapeuta Ayurveda, que tem uma história pessoal bem bonita com a história do Ayurveda, e a Laura colocou um post há um tempo atrás falando assim, mostrando uma revista antiga, da década de 50, 60, falando assim, tipo, você não sabe como cozinhar, tipo, fazer comida instantânea? Tipo, não, você precisa aprender, porque isso é a modernidade. Então, na verdade, a gente vem sendo educada para essa coisa do fast food, do prático, do congelado, né, da rapidez, do imediatismo, né, da resposta rápida. Não, é uma cultura toda, sim. Uhum. Sim, as nossas escolhas, né? O que vai. Aham, aham. E, e aí você tocou num ponto que eu acho assim, que eu não estava bem, até não estava muito no escopo para eu falar, mas assim, eu vou falar isso porque eu acho isso que é a coisa mais linda que eu acho do nosso corpo, assim, do nosso desenvolvimento nesse aspecto. O que que eu vejo? Isso eu tô, tipo, eu tenho certeza que é assim, eu posso falar, eu tenho certeza, eu acredito que é o quê? Você, quando faz uma pequena mudança, todo o seu corpo se prepara, né? E você é convidado naturalmente, não é uma coisa forçada. Tá? Você, quando você se permite mudar algumas coisas na sua vida, naturalmente você vai caminhando nesse lugar de mudança e você vai buscando novas coisas para você ir mudando. Então, e assim, eu acho que não tem fim. Sabe? Porque, na verdade, a gente está falando de alimentação, mas está tudo, como você mesmo disse, está tudo ligado, e uma coisa puxa a outra. Às vezes, da alimentação, você puxa uma coisa que você já quer mudar um pouco mais o seu estilo de cuidar da casa, às vezes você quer usar menos produtos tóxicos, você começa a entrar em contato com essa coisa do menos lixo e tal, e aí, daí em diante, aí depois você começa a ver que você tem muita roupa no guarda-roupa, aí você
Você vai fazendo, sabe, uma espiral, assim, que pode ser uma coisa tranquila, que não é para ser uma coisa que eu acho que não tem que ser uma coisa agressiva, mas é uma coisa gradual, tranquila, sabe, aos poucos, dentro do seu ritmo, mas você é convidado naturalmente a fazer isso. E isso aí é uma coisa que já está bem comprovado pelas experiências das pessoas que fizeram grandes mudanças alimentares, né? Esse fato que você relatou. Há uns 8 anos atrás, 7 anos atrás mais ou menos, eu fui para o Rio de Janeiro fazer um curso com uma chefe que era raw food, que é comida crua, né? Que é o crudivorismo. Então, não se cozinha nada, é tudo cru, porque aí tem toda uma filosofia por trás, que acredita que quando você cozinha um alimento, você perde vitaminas, minerais, você mata comida viva, né? E ela chama. Ai, esqueci o nome dela agora, mas eu vou lembrar, já tem um tempinho já. E aí eu fiz um curso com ela, e ela é uma menina que veio do. Ela é advogada, que eu lembro, assim, basicamente, dela me contar a história dela, era advogada, e ela começou a trabalhar em umas causas que eram ambientalistas e que envolviam maus tratos de animais. E aí ela começou a ficar muito, ela entrou nessa coisa ela começou a ver os documentários falando todo da coisa da pecuária e tudo, então, e ela ficou assim, aí ela virou vegetariana. De cara, assim, ela já parou de comer carne e tal. A progressão para o vegetarianismo, se não for muito bem elaborada, né, dependendo de como que a pessoa faz, a primeira, ela tem uma tendência de piorar a alimentação. Pode, assim, não estou falando que é todas as pessoas, mas aquelas que não estão conscientes, elas têm uma tendência a piorar, porque elas vão tirar a carne e todas as fontes proteicas, né, de carne, tudo, carne, peixe, frango e tal, e o que elas vão colocar no lugar? Mais carboidrato. Então, elas vão geralmente buscar mais carboidrato. Então, geralmente, a gente vê assim, são pessoas que na fase de transição, até se acertarem, até ter um apoio nutricional, entender muito bem como é que elas vão fazer isso, pode ser que elas passem, não vou falar todas as pessoas, mas assim, pode ser que elas passem por um período assim de piora na saúde, porque começam a ingerir mais produtos, né, industrializados, às vezes, que a carne, a gente não pode negar, ela é um produto, né, natural, apesar de que tem muito hormônio, né, mas assim, a pessoa troca aquilo por produtos alimentícios e às vezes por muito carboidrato e tal, enfim. E aí ela entra ali num período, no limbozinho. Então essa Juliana, acho que ela é Juliana também que ela chama, ela passou por esse período tal, até que ela caiu então no crudivorismo, que foi uma alternativa que ela encontrou de comer comida nutricionalmente com assim, mais disponível, com mais nutrição, mais nutrientes, só tem todo um apelo aí, né, que a gente não vai entrar nisso, mas assim, existe toda uma lógica, uma filosofia do raw food, né, da comida crua, do crudivorismo e tal, que assim, isso até é um ponto que é legal da gente falar, que eu acho assim, eu vou te falar aqui que é a minha opinião, pessoal, opinião, né, do especialista vale zero na escala de documentação científica, né, em termos assim, de cientificidade. É uma opinião, né, é como eu vejo a vida. Eu acho que não existe um tipo de alimentação que serve para todas as pessoas. Eu não acredito nisso. Não acho que crudivorismo é para todos, eu não acho que vegetarianismo é para todos, que veganismo é para todos. Eu não acho. Eu acho que você deve experimentar e saber qual é o melhor para você. Porque a gente tem vários fatores. Aí, até comigo aconteceu uma coisa engraçada, porque naquele momento eu estava entendendo que o crudivorismo era uma excelente opção. Mas eu fui lá para o Rio de Janeiro, para o Niterói, fazer esse curso, e eu voltei para casa e passei muito mal, mal mesmo, assim, no dia seguinte, muito mal. Depois de alguns anos estudando medicina complementar, eu pude entender o seguinte, uma das teorias, né, que eu entendi, é que pelo Ayurveda, que é uma medicina indiana, muito tradicional, antiga, adoro também, a minha natureza, que estava mais em desequilíbrio nessa época, é vata, ainda é até hoje. Então, eu tenho muitas características de vata. E o crudivorismo, ele acentua essas características de vata por ser uma comida crua, seca, né, que não está cozida e tudo. Eu passei muito mal. Eu não sei se foi só por isso, mas eu, depois, um dia, fazendo uma consulta, um médico fez esse comentário comigo que eu não deveria ser uma pessoa seguindo os princípios da Ayurveda, a comer exclusivamente comida crua. Lógico que eu posso comer, mas não é para ser a minha exclusivamente esse tipo de alimentação. Então, ou seja, a alimentação é um campo que dá pra gente, nossa, falar de tantas coisas, e eu acho que
a gente tem que experimentar. Mas aí, isso que o que eu acho que é o mais importante, antes da gente falar dos tipos, se é, sabe, low carb, cetogênica, tal, se é, vai seguir o Ayurveda, não vai, e, enfim, vai seguir crudivorismo, vegetarianismo, enfim. Se a gente for entrar nisso aí, a gente pode ficar falando horas e dias, talvez, falando disso. Mas eu acho que antes disso, a gente pode falar assim, a perder de vista. Tem assunto para. Talvez a gente vai ficar falando, a gente nunca vai concluir uma coisa única para todas as pessoas. Por isso que eu gosto da coisa do testa. Testa, que é o melhor. Mas eu acho que a gente precisa estar mais atento, antes disso, até antes dessa preocupação com que tipo da comida, a gente pode dar um passo para trás e pensar mais em se preocupar em comer comida, né? E não se preocupar, e a gente ficar atento para a gente não ficar comendo muito produto. Porque realmente, eu acredito nisso, a nossa natureza, né, o nosso corpo, ele é uma máquina fantástica, né? Nem sei se eu posso chamar de máquina, porque eu acho que vai além disso, mas existe, o nosso corpo ele passa uma impressão de que a gente está parado, né? Que o nosso corpo, a gente está ali com aquelas células coladas uma na outra, formando aquele órgão ali que o coração tá batendo, eu nem vou falar, mas vou falar do fígado, que é um órgão que parece que tá ali quietinho, sabe, formado ali, é o seu fígado, né, tipo, o meu fígado é o meu fígado, ele vai ser o meu fígado agora, da idade adulta, até o dia que eu morrer? Não vai, sabe, essa é uma ideia. Nosso corpo está em constante movimento, como tudo no universo está em constante movimento. Nosso corpo, nossas células, dentro dele está tudo vibrando. É o mesmo princípio do átomo aí, que dentro do átomo é 99% vácuo, as moléculas. A gente é feito disso. Mas aí um pouco mais condensado, porque a própria célula está em constante movimento, existem organelas dentro da célula que estão o tempo todo conversando, liberando proteína, trazendo proteína para dentro, expressando receptor, trazendo receptor. Então, não tem nada que está parado. A gente tem essa ideia do parado, mas não está. Só que o que eu acho. Não, pode falar. Sim. Uhum. Isso é. Uhum. Uhum. Isso. É. Eu, tá tudo ligado. Vou focar aqui. Vou focar. Uhum. Tá tudo ligado. Então, uhum, tá. Falando isso, pegando o gancho aí, especificamente, então, dessa coisa da alimentação, das escolhas que a gente pode fazer, de você procurar escolher comer mais comida e menos produtos, a gente pode, de cara, já fazer um link aí com a depressão, que é o seguinte, como eu estava dizendo, o nosso corpo não tem nada parado, tá tudo em movimento. Então, as escolhas alimentares, quando são pobres, né, quando são da comida do fast food, da comida muito industrializada, que para ficar na prateleira do supermercado muito tempo, ela recebe uma carga de aditivos alimentares que não são nutritivos, né? Então, tem conservantes, espessantes, corantes, tudo para tentar deixar aquele alimento o máximo, que na verdade não fazem muito bem para a gente. Então, pensando
na questão da depressão especificamente falando, 80% ou mais, a gente não sabe exatamente, mas uma média de maior parte do hormônio, né, que é segregado, que é secretado para que diz respeito ao nosso bem-estar, que é a serotonina, que é um hormônio que talvez muitas pessoas já tenham ouvido falar, né? Inclusive, a gente tem vários medicamentos que atuam no tratamento da depressão, são inibidores da recaptação da serotonina. O que significa isso? Inibem a recaptação, porque as moléculas, elas são liberadas no sangue e depois elas são recaptadas para dentro, de volta das células, e isso fica sendo feito, né, de uma forma cíclica. Então, o que alguns antidepressivos, alguns ansiolíticos fazem? Eles vão inibir a recaptação. Então, deixa a serotonina mais tempo lá, circulando, e a pessoa, isso traz um bem-estar. Então, a gente sabe que a serotonina dá esse vigor, né? Essa coisa da alegria, enfim, não posso dizer alegria, talvez do bem-estar, isso. E, bom, você consegue isso de uma forma com essa intervenção medicamentosa. Mas a gente tem que olhar, então, olhando agora para a parte da alimentação. 80% ou mais desse hormônio é produzido no intestino. E qual é o órgão mais afetado pela comida que você come? Diretamente, que está de cara ali em contato com a sua comida. É o seu trato digestivo, né? Eu costumo brincar que a gente tem duas peles. A gente tem uma pele externa, que te protege, que te delimita por fora, que inclusive é uma coisa importante para o chakra raiz, que a gente vai falar dele, né? Que é seus limites, né? Então, não só o limite da pele em si, mas seu limite mesmo, você conseguir colocar limites, né, naquilo que é importante para você, naquilo que é do outro, e tal. Então, essa configuração, mas aí falando da parte física mesmo, essa configuração da pele, que separa o que é você, o que é Lu, o que é o meio externo. Então, tem esse limite, que é a pele, e a gente tem uma pele interna. Se a gente for observar, é porque ela é toda tortuosazinha, a gente não observa muito assim, mas ela começa na boca, termina no ânus. A gente tem uma cavidade dentro da gente, então pensa que a gente é o que está no meio, entre a pele externa e a pele interna. A cavidade, que é toda a parte do trato digestivo, começa na boca, desce no esôfago, vai para o estômago, é tudo ali que é um buraco, onde vai passando a comida, né? E que não é a gente. A gente é o que está da pele interna para dentro. E o que eu vejo muito? Eu vejo hoje uma preocupação que é válida, com a gente se preocupar muito com a pele externa. Hoje você pode olhar, pesquisa no Instagram, pesquisa no Google, você vai achar várias marcas, por exemplo, de maquiagem, de produtos para a pele veganos, orgânicos, sem aditivos. Hoje está na moda, né? O cabelo sem sulfato, sem ftalato, sem sal, sem parabeno, porque a gente já sabe que são moléculas que agridem a nossa biologia, né? Isso. Então, legal. Não tem sulfato, né? Uhum. Então, tem tudo, tem tudo isso, é muito legal. Pois é. Aí eu quero te contar um dado científico, um dado fisiológico, vamos dizer assim, um dado, né, da medicina. A sua pele externa, essa pele que recobre o seu corpo, que está a parte de fora, ela é feita de células, como todas, né, como tudo, e então existem 7 camadas entre o meio externo e o meio interno. Então, ela separa você em 7 camadas microscópicas, né? Porque a pele é fina. Você vê que a gente corta a pele, às vezes você já vê o tecido. Então, assim, é microscópico, mas tá ali. São 7 camadas de barreiras de células que formam a pele externa. E a gente tem essa preocupação, né? Eu vejo, por exemplo, a gente está falando de não passar produto que tem veneno, não passar, às vezes, protetor solar, não passar maquiagem, não passar beleza. Tá tudo ok. Só que a gente esquece que a gente tem uma pele interna, né? A gente esquece, na verdade, a gente não sabe isso direito, né? As pessoas leigas, até eu demorei para fazer essa sinapse, assim, entender assim. Mas existe uma pele interna. Essa pele interna, que começa aqui na mucosa da bochecha e da boca, ela existe uma pele que recobre, então, todo esse trato. Essa pele tem uma camada de células.
Ela só tem uma. É uma camadinha de células que separa você do meio. Ou seja, ela é muito mais permeável. E tá aí, né, a gente já sabe há muito tempo que a gente sabe que a pele hoje é uma barreira transponível, que a gente consegue passar essa barreira. Então, hoje já existem vários produtos que você consegue fazer medicamentos pela pele, né? Mas a pele interna sempre foi mais fácil, tanto é que a gente toma comprimido, a gente não esfrega de pirona, a gente toma. Por quê? Porque a pele interna, a absorção daquela substância pela parte interna do corpo é mais rápida, certo? Ok. E aí, então, aí é onde que entra a questão do fast food, né? A gente está preocupado com o produto vegano para passar no cabelo, que afeta a nossa saúde, afeta, está em contato com o nosso corpo. Mas é uma parte morta também, né? Do planeta também. Mas é uma parte morta do nosso, que não tem vida no cabelo. Mas tudo bem, vamos dar pé. A gente está preocupado em passar maquiagem orgânica e tal. Mas e o que você põe para dentro? Né? E aquilo que vai descer, que vai ficar horas em contato com o seu organismo ali, sendo digerido, né? E assim, entrando num nível de inter-relação, assim, de conexão, de interferência com sua pele interna, que você não tem ideia de como que é isso, né? Porque a gente é... Nossa, perdão. Uai, Lu, tudo bem? Eu saí e voltei, né? Teve uma chamada aqui no meu, não esqueci, não coloquei o telefone fora. Oh, meu Deus. Bom, mas enfim, então essa questão da pele interna, por que que é importante? Porque é nessa pele interna que é produzido o hormônio da serotonina. Então, se você come uma comida que não é legal, lá no intestino, onde tem essa pele interna, essas células elas têm que estar íntegras. Elas têm que estar íntegras é, para você conseguir ter ali uma função normal dessas células e elas conseguirem liberar esse hormônio, tá? Então, a gente já sabe isso, que o intestino, que no passado a gente considerava que era um órgão que simplesmente excretava fezes, né? Que era um órgão que foi muito pouco estudado, assim, em questões de interação com a construção da saúde. Hoje, a gente já tem uma linha, né, da medicina que entende e que, na verdade, nós estamos resgatando raízes, né? Porque a gente segue uma medicina que a gente fala hipocrática, né? Que vem do pai da medicina, a gente chama do pai da medicina atual, que veio de Hipócrates, né? Muitas coisas que Hipócrates falava a gente já não faz mais, mas quando a gente vai formar, a gente faz lá o juramento de Hipócrates e tal. Hipócrates foi um médico, né? Uma pessoa antiga, que viveu há muitos anos atrás, mas que tinha uma visão holística do ser. Inclusive, Hipócrates falava o seguinte: todos os males, né, todas as doenças começam no intestino. Então, ele já tinha essa visão, mas isso foi sendo perdido. Né? O intestino foi sendo considerado esse órgão de eliminar cocô. E aí deixou de ter essa importância. Então, a gente começou a substituir comida de verdade por produtos, né? E isso interfere diretamente na sua camada de células que te protege, e não é só isso, né? A gente está falando de depressão, de produção de serotonina, mas tem muito mais coisas. A gente hoje já sabe, já se acredita que o intestino está extremamente ligado ao seu sistema imunológico. Então, ele é realmente uma barreira que te protege contra algumas outras doenças. Algumas doenças autoimunes que a gente tem, várias. Hoje tá na moda doença autoimune, né? A doença da vez. Sim, é isso, né? É o nosso segundo cérebro, porque ele tem recebe uma carga, né? Uma infraestrutura, assim, recebe um aporte de neurônios, né? Que é as nossas células do sistema nervoso, então, muito grande. Então, é assim, realmente é o nosso segundo cérebro, mas isso, olha, é uma coisa bem moderna, porque eu, por exemplo, quando fiz faculdade, nunca ouvi falar que o intestino era um órgão importante. O intestino era um órgão de eliminar cocô, que dá hemorroida de vez em quando, lá no final do intestino a gente cuida. Então, assim, a gente não tem, eu não tive esse cuidado de entender a nutrição, a alimentação, como realmente um fator que muda a vida da pessoa. Eu não tenho muita. Sim, porque. Uhum.
Interfere, definitivamente. Uhum, uhum, uhum. Isso faz uma bagunça, né? Essa coisa do remédio esporádico. É, sim. Aí vamos entrar nos chakras, então. Porque o que que é? Vamos falar que nós temos 10 minutos para falar dos chakras, mas assim, o que que acontece? Olha só, os chakras, vamos falar assim, porque é até interessante a gente ver um médico falando de chakras, porque chakras, ele não tem nenhuma não existe esse estudo, não tem como a gente estudar os chakras, né? Assim, na parte física, não tem como você dissecar um cadáver e ver os chakras, porque os chakras ele compõe o nosso campo energético. Então ele não é físico, ele é extrafísico. Então, os chakras nada mais são do que pontos, né? Que nas medicinas antigas, mais tradicionais, medicina chinesa e na medicina indiana, são conhecidos como pontos, são vórtices, são grandes concentrações de energia que tem no nosso corpo. O que a gente sabe, assim, juntando um pouco as coisas, né, observando aí, eu venho estudando isso há muito tempo já, eu adoro esse assunto, é que a maioria, né, os chakras, eles correspondem a pontos onde a gente tem glândulas, né? E glândulas são órgãos do nosso organismo onde produzem hormônios. E hormônios, eu tinha um professor de medicina complementar que ele falava que hormônio determina quem você é. Simplesmente, tipo, se você tem serotonina, você vai ser uma pessoa alegre. Se você não tem, talvez você vai ser deprimido. Então, ou seja, muda a sua tudo. Então, os chakras, eles estão ligados nesses pontos, né? E aí, assim, a gente não vai poder falar de todos os chakras, mas o que eu gosto que eu acho que a gente pode pincelar aqui o assunto dos chakras, é a gente entender, assim, que existe uma sequência, né, que começa no chakra raiz e termina aqui no chakra da coroa. Na verdade, existem estudos que falam que existe muito mais chakras do que isso, esses são os principais. Então, são centros, né, são concentrações de energia no nosso organismo e que quando estão em funcionamento adequado, eles têm ali uma rotação, né, uma vibração energética favorável, né, e que quando eles não estão em equilíbrio, eles podem estar num movimento assim, mais lento, ou até parados mesmo, não circulando bem essa energia, né, que também está em movimento, assim como nada no nosso corpo físico está parado, nosso campo energético também está o tempo todo, né, a gente está emanando essa energia e isso, enfim, isso está sempre indo e vindo, e eu acredito que deve ser mais ou menos assim mesmo. Bom, e aí o que que acontece? Aonde que se encaixa, então, essa questão da ansiedade, da depressão, né, nos chakras? É uma questão do chakra raiz. Na verdade, eu fico observando muitas coisas nossas de doenças, hoje em dia a gente tem relação com o chakra raiz. Eu vou até pegar o meu livro aqui, meu livro que eu amo, vou até mostrar aqui para vocês, que é um livro de uma autora que eu admiro bastante, que ela chama Caroline Myss, é uma americana, é um livro, ela tem vários livros já publicados em português, mas esse aqui ainda não tem em português, que chama Anatomia Espiritual. Então ela fala toda dessa questão da energia dos chakras. Então só para vocês entenderem, então cada chakra ele vai regular alguns órgãos, né? Então a vibração daquele chakra estando em desequilíbrio, ele vai desorganizar alguns órgãos. E aí é uma coisa interessante que gosto de falar e dar esse exemplo. Eu tenho uma história assim que é muito interessante. Quando uma pessoa hoje chega para mim com uma questão de saúde, me pergunta uma opinião, fala assim: ah, olha só, eu tô com uma questão de saúde e tal, me ajuda. Aí eu sento para falar com a pessoa, rapidamente a minha mente já se divide em duas. Porque eu tenho uma parte médica, convencional, né, que não só convencional, mas que estuda a parte física do corpo, e que, junto com o que eu sei de medicina convencional, tradicional, vem acumulando conhecimento já há bastante tempo sobre medicinas complementares. Então, o que mais tem, além, né, daquilo, mas para tratar a parte física,
E aí minha mente já se abre para aquele leque ali, né? Geralmente tudo passa pelo intestino, eu falo que sempre começa no intestino mesmo. Então eu sempre investigo a parte intestinal e sempre vejo como é que tá a alimentação e tudo, porque isso realmente é um pilar, é importante. E aí, rapidamente, mas a minha mente, ela bifurca, assim, ela faz um outro veio, que é o veio dos chakras. Porque o chakra é um mapa, né? É um GPS mesmo, ele vai te falar onde é que estão as questões emocionais que você precisa lidar. Então, o chakra que está relacionado com essa questão é o chakra raiz, que é o primeiro chakra, ele fica localizado na base da coluna e ele está ligado aos órgãos. É o chakra básico, ou chakra raiz, que a gente conhece como chakra raiz também. Então, ele tá, os órgãos, né, dele é a base da coluna, ali, os órgãos, os ossos, toda a parte óssea do corpo, a pele, todo o sistema imunológico, e os órgãos baixos ali mesmo, que é o reto, né, os pés, então toda a parte óssea, a parte muscular, toda a parte estrutural, toda a parte sanguínea também, o sangue, a parte linfática e imunológica também, do sistema imunológico, ele está ligado a esse chakra, né? Então, eu tenho uma experiência pessoal que é assim, quando a pessoa vem para mim para falar de alguma doença, geralmente eu consigo perceber, ela me fala uma questão, eu consigo fazer um link com os chakras, e às vezes ela me fala até uma questão emocional. E aí eu faço o link com os chakras e pergunto, investigo doença. Geralmente a pessoa, às vezes não tem doença em si instalada, mas ela tem um desequilíbrio naquela área ali. Eu já estou fazendo esse teste, já tem mais de 3 anos já, e cada vez, eu já fiquei assim, já passei até por uma pessoa estranha, porque já aconteceu uma situação comigo, que é uma amiga minha, que eu posso até falar, que a gente estava conversando, e ela me falando da mãe dela. Questões do chakra raiz, que são ligadas à insegurança, a não estar bem aqui nesse planeta, não estar se sentindo bem na situação onde está, seja na família, seja no trabalho. Então, ela não tem uma segurança de que ela está bem posicionada, de que ela vai receber a nutrição que ela precisa, seja essa nutrição mesmo comida, ou seja uma nutrição emocional, seja uma nutrição financeira, espiritual. Então, se ela não está bem, se ela não consegue estar bem estabelecida, uma outra coisa que eu vejo muito é a pessoa que é a ovelha negra da família, assim. Então, ela destoa um pouco daquele contexto. Então, ela traz questões, né, relacionadas ao chakra raiz, a esses órgãos que eu citei, né, base da coluna, toda a parte sanguínea, linfática, imunológica, toda a estrutura, ossos, músculos, articulações, tudo isso está ligado a como que a gente se põe de pé na vida, né? Como que a gente está aqui sabendo, não, eu estou aqui, estou bem, eu vou receber da vida com confiança, né? A pessoa sentir que ela recebe tudo que ela precisa, né? E o que é a nossa raiz. E o que é interessante, que eu gosto de falar, é que o que eu percebo é o seguinte: quando você libera as questões do chakra, desses chakras, ou quando você começa a olhar para essas questões e você começa a se envolver com elas, a tratar, a buscar uma solução, você começa a caminhar no sentido de ir abrindo os outros chakras. Então é como se fosse realmente uma energia ascendente, né? A energia seguinte é a energia da criatividade. Então, eu vejo que é muito difícil você falar de criatividade com pessoas que não estão seguras, né? Como é que você pode usar de criatividade se você não tem segurança? E aí, a energia seguinte é a do plexo solar, que é a energia daquilo que eu vou levar para o mundo, da minha mensagem. E aí, de novo, como é que eu posso levar a minha mensagem? Como é que eu posso levar eu para o mundo, né, com toda a minha luz, com o meu sol interno, que é esse plexo, né, do plexo solar, se eu não consigo ser criativa e nem estou estruturada na vida, se eu não estou me sentindo tranquila. Sim? Combinado. Vai ser legal. Combinado. Vai ser bom. Beleza. Vou te falar da minha experiência. Como que você pode, então, equilibrar o seu chakra raiz? Primeira coisa é tentar identificar aquilo que você possa, como eu disse, se você tem alguma questão, ver aí se você tem questões emocionais que estão ligadas a isso. Se você tiver, ir atrás de tentar trazer isso para a superfície, trazer para a luz,
né, jogar luz sobre essas sombras, para que você possa trabalhar essas questões com você. De repente, você se sente mesmo a ovelha negra da família, então, como que você pode se sentir mais seguro? Então, você vai ter que achar os meios aí, usando todas as ferramentas que você tiver. Mas existem outras duas técnicas que eu amo, que são as técnicas que eu já experimentei, com clientes e comigo mesmo, e são as técnicas que eu acho que dão resultado mesmo, que é uma meditação guiada, ligada aos chakras, né? Então, o que você pode fazer, isso aí tem, você vai achar no Google, só dá um Google, né? Você vai procurar meditação guiada para o chakra raiz, fazer a meditação guiada e posturas de yoga. As posturas de yoga que trabalham o chakra raiz também têm uma tendência de trazer a energia necessária para reequilibrar esse chakra. E se você fizer, então, tudo junto, as três coisas, aí você provavelmente você vai liberar o próximo. Olha, o chakra raiz, ele é da cor vermelha. Então, se a gente for usar e a cor, tem uma nutricionista bem interessante, que ela tem um trabalho que liga os chakras com a nutrição. Eu esqueci agora o nome, eu vou te mandar depois quem que você pode convidar o pessoal a conhecer. Deana, alguma coisa, esqueci o sobrenome dela. Então, seriam os alimentos da mesma cor do chakra, os alimentos de cor vermelha e os alimentos que provavelmente que estão debaixo da terra, que trazem essa energia, né, da raiz mesmo, os tubérculos, tal, esses alimentos, nunca em exagero, né? Sempre equilibrados com uma alimentação, a alimentação, melhor alimentação que tem é uma alimentação diversificada. A gente nasceu e a gente vem vindo, né? A gente tem uma história aí de humanidade que é muito recente, essa coisa nossa moderna. A gente sempre foi aí, pessoas, durante muitos anos, fomos caçadores, coletores, então a gente não tinha esse aporte nutricional vasto, diário. A gente estava sempre ali buscando. Então, é você variar mesmo a alimentação, não ficar repetindo, sabe? E testando mesmo as modalidades que se ajeitam. Mas ligada aos chakras seriam os alimentos de cor vermelha, que são os alimentos que nutrem mesmo a cor do chakra, que é vermelho, e os alimentos. Não, gente, agora só amor mesmo, só transmissão de amor. Tá acabando nosso tempo, mas a gente pode falar de novo. Live 2. Espero que tenha sido esclarecedor. Gente, estamos encerrando aqui a live no Instagram. Deu o nosso tempo, ele cravou 1 hora e desliga, né? Então, aqui no Facebook não é assim. Mas queria agradecer vocês que estão aqui. Se vocês quiserem, eu vou ficar aqui mais um minutinho. Se vocês quiserem, quem tá aí ao vivo, eu não consigo ver se tá todo mundo que entrou ainda está. Mas se vocês quiserem fazer alguma perguntinha, podem me mandar. Se quiserem, depois também pode mandar no Instagram. Manda uma direct message. Fala pra mim o que vocês acharam dessa live. Ficou um pouco estranho, porque eu tava falando de cá, né, no Instagram. Mas tá no Instagram da Lu Roma. Eu vou até colocar aqui o nome dela, para vocês procurarem ela no Instagram, para quem chegou depois, Psicologia e Histórias, é o Instagram da Lu, para vocês conseguirem ver lá a live integralmente, e aí conseguir ver também aquilo que a Lu falou, e que ela fez alguns comentários, né, durante a minha fala, então vocês não estavam ouvindo, mas a Lu, vocês podem ver lá no Instagram dela como é que foi a conversa como um todo, né? E a gente vai ter que combinar de fazer a live 2 para poder a gente continuar esse assunto dos chakras, que é incrível, é maravilhoso. É um assunto que eu amo estudar. Eu tô agora querendo terminar esse livro aqui que eu tô lendo, da Caroline Myss, que é uma autora que eu... Poxa, essa para mim é incrível, assim, eu sei que a autora é uma coisa que a gente se identifica, né, mas eu gosto muito da linguagem dela e da forma como ela explica. Esse é um livro, assim, até bem avançado do conhecimento dos chakras e eu tô gostando muito, assim, eu quero aprofundar mais para poder para eu poder falar mais disso também com mais propriedade, né, e não só das experiências que eu tenho, assim, de conversar com as pessoas, mas trazer um pouco do conhecimento da Caroline Myss, que é uma
pessoa que já está há anos escrevendo sobre isso, estudando. É uma intuitive medical, que eles chamam nos Estados Unidos, é como se fosse uma pessoa intuitiva. Ela intui sobre questões de saúde das pessoas, você passa, ela faz uma leitura energética, né? Então você passa aí seu nome e sua idade pelo telefone mesmo, ela é capaz de falar sobre algumas questões de saúde da pessoa em questão. Então, ela tem uma vasta experiência, tipo, acho que esse livro aqui, ela tem livro que ela publicou aí quando eu era criança, não estava nascendo. Então, é uma pessoa que eu gosto, eu admiro, assim, ela tem várias coisas online. Eu estou sempre acompanhando o trabalho dela para me inspirar cada vez mais. E se vocês quiserem mandar, então, algum comentário, pode ser aqui no Facebook, eu vejo menos o Facebook, eu vejo mais no Instagram. Consigo responder lá no Instagram mais rápido as mensagens. Mas eu estou à disposição. Espero que tenha sido útil para vocês. E se tiverem alguma dúvida também, quiserem mandar um e-mail, vou deixar o e-mail aqui também para vocês me escreverem, seja para comentar, seja para perguntar alguma coisa, seja para sugerir algum tema, para a gente poder conversar mais vezes aqui pelo Facebook e pelo Instagram. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até!